do candidato Fábio Miguel Fer, e eu pediria, então, para que o Fábio fizesse uma breve apresentação do projeto ou do trabalho de dissertação. Então, Fábio, passo a palavra para você. Bom, muito obrigado, professor Dr. Celso Motto, pela apresentação. Então, meu nome é Fábio Miguel Fer, eu sou candidato a mestre do programa de pós-graduação em entomologia pela Exalc USP, sob a orientação do professor Dr. Celso Motto, e é com grande satisfação que eu apresento para vocês hoje os resultados encontrados em meu trabalho de mestrado. Bom, o sistema agrícola brasileiro, ele é caracterizado pela sucessão de monocultivos agrícolas. Esse sistema agrícola, somado, então, ao clima tropical presente em nosso país, ele possibilita o desenvolvimento de diversos insetos pragas. Dentro deles, Helicoverpa parmígera. Helicoverpa parmígera, esta praga foi identificada oficialmente no Brasil no ano de 2013. E ela se destaca principalmente devido ao seu curto ciclo ovo-adulto, a sua alta capacidade de dispersão, seu alto potencial reprodutivo e a sua característica de polifagia, com preferência alimentar por órgãos reprodutivos da planta, fazendo com que seus danos econômicos sejam de maior impacto. Para o seu manejo, foram registrados de maneira emergencial 5 grupos químicos, sendo um deles o grupo das diamidas. As diamidas, elas são caracterizadas como moduladores dos receptores de rianodina, atuando na homeostase do cálcio. Então, as diamidas, elas se ligam aos receptores de rianodina, situados na transmembrana do retículo sarcoplasmático, fazendo com que ocorra a abertura dos canais de rianodina e a passagem de maneira descontrolada do cálcio do lúmen do retículo sarcoplasmático para a região do citossol celular. Dessa forma, o inseto acaba morrendo por paralisia. São ingredientes ativos amplamente utilizados no controle de Lepidópteros pragas, sendo que o market share mundial deste grupo químico chega a 12%. E devido a essa alta utilização deste grupo químico, gera também uma alta pressão de seleção a campo, levando, então, a diversos casos de resistência. Um caso de resistência reportado para a Helicoverpa parmígera foi reportado por Abad Neto com uma razão de resistência de mais de 50 mil vezes para o ingrediente flubendiamide. Entretanto, não foi observado resistência cruzada com as diamidas antranílicas. Embora os mesmos autores, em um trabalho de monitoramento da suscetibilidade, eles observaram que a sobrevivência no eixo Y, ao longo das safras no eixo X, ela tem uma tendência de aumento de sobrevivência. Sendo assim, estratégias de manejo da resistência devem ser tomadas a fim de preservar a vida útil deste ingrediente ativo. E dentro das estratégias de manejo da resistência que nós temos a estratégia por moderação, saturação e ataque múltiplo. Aqui, vamos dar ênfase à estratégia por ataque múltiplo, onde estão as misturas de ingredientes ativos, visto que esta é uma prática que é realizada em mais de 95% das propriedades agrícolas brasileiras. E uma mistura que aparenta ter um potencial sinérgico para o manejo de Helicoverpa parmígera foi a mistura de cloranteniliprole com Bacillus thuringiensis, variedade Kurstach. Inclusive, temos uma patente já registrada para diversos lepidópteros, inclusive Helicoverpa zea, e também um trabalho científico que mostrou o sinergismo entre esses dois ingredientes ativos. Entretanto, ambos os trabalhos foram realizados com linhagens suscetíveis ou populações de campo, não sendo, então, testadas em populações resistentes. A partir disso, então, o nosso objetivo é selecionar e caracterizar a resistência de Helicoverpa parmígera ao inseticida cloranteniliprole e avaliar a mistura de cloranteniliprole com Bacillus thuringiensis como uma estratégia de manejo da resistência. Para a gente estar respondendo esse objetivo, nós temos 5 objetivos específicos.
O primeiro é referente a monitorar a suscetibilidade de Helicobacter parmigera à cloranthranil e prole em populações coletadas nas principais regiões produtoras de soja e algodão do Brasil. Selecionar uma linhagem resistente à cloranthranil e prole e caracterizar o padrão de herança da resistência. Avaliar a resistência cruzada entre essa nossa linhagem de Helicobacter parmigera selecionada à cloranthranil e prole e as outras de amidas. Avaliar a existência de custo adaptativo associado à resistência. E, por fim, avaliar a mistura de cloranthranil e prole com Bacillus thuringiensis, variedade Kurstach, como uma estratégia de manejo da resistência. Para a gente estar respondendo o nosso primeiro objetivo específico, foi utilizado uma linhagem suscetível, que foi coletada no ano de 2013, no município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e foi mantida sem pressão de seleção ao longo de mais de 70 gerações. Além disso, foi utilizada duas safras agrícolas, 2020-21 e 21-22, onde para cada safra agrícola foram coletadas 5 populações de campo. Estas populações chegaram ao laboratório, foram identificadas com um marcador molecular citocromoxidase 1, o COI, para confirmação da espécie Helicobacter parmigera. E estas populações foram submetidas, então, a um bioensaio de ingestão com tratamento superficial da dieta. Esse bioensaio ocorreu da seguinte maneira: o inseticida cloranthranil e prole foi diluído em água, na dose diagnóstica definida por Pereira, em 2020. Após isso, foi aplicado uma quantidade de 30 microlitros por cada uma dessas células, sendo que esta placa possui 24 células, e já continha dieta artificial. Após isso, esperou-se essas placas secarem, e após um período de 1 a 2 horas, foram inoculadas os insetos de terceiro instar de cada uma das devidas populações. Essas placas foram alocadas em um local com temperatura, fotoperíodo e umidade controlada, e após 4 dias foi feita a avaliação na mortalidade. Os dados foram avaliados a partir de GLM e teste de Dunnett. Como resultado do monitoramento da suscetibilidade de Helicobacter parmigera à cloranthranil e prole, nós temos que todas as populações coletadas na safra 2020-21, elas apresentaram diferença significativa da nossa linhagem suscetível. Já na safra 2021-22, 3 das 5 populações apresentaram diferença significativa da nossa linhagem suscetível. A nossa variação de sobrevivência foi de 4% a 30%, resultados muito similares ao encontrados por Pereira e Abad nos monitoramentos realizados nos anos anteriores, mostrando, sim, que existe um aumento na sobrevivência de populações de Helicobacter parmigera quando comparada à nossa linhagem suscetível. Bom, referente à seleção da nossa linhagem resistente de Helicobacter parmigera à cloranthranil e prole, foi utilizada a nossa linhagem LabSUS como padrão de comparação, e uma linhagem resistente foi selecionada pelo método de F2 Screen de uma população oriunda de Itiquira, no Mato Grosso do Sul. Essa população, ela passou pelo método F2 Screen na dose diagnóstica e, posteriormente, por 10 gerações de pressão de seleção com doses crescentes, para, assim, definir estabelecimento da nossa linhagem resistente R-chlor. Essas duas linhagens também, elas foram feitos cruzamentos recíprocos entre elas para a geração de 2 heterozigotos, H1 e H2. Essas 4 linhagens, elas foram utilizadas, então, para a caracterização do padrão de herança da resistência de Helicobacter parmigera. Para isso, elas foram submetidas novamente a bioensaios de ingestão, com tratamento superficial da dieta. Porém, aqui foram realizadas curvas dose-resposta, onde utilizou-se de 6 a 8 concentrações espaçadas logaritmicamente de cloranthranil e prole. Esses dados foram submetidos à análise de Probit e estimativa da DL50. A partir da DL50 dessas 4 linhagens, foi calculado a razão de resistência, sendo a divisão da DL50 da nossa linhagem resistente ou heterozigota pela DL50 da nossa linhagem suscetível,
lembrando que a DL50 significa a dose letal que mataria 50% da população, e também para o cálculo da herança da resistência. Os resultados da caracterização das linhagens estão presentes nesta tabela, onde temos as 4 linhagens representadas aqui à esquerda e as respectivas doses letais para cada uma delas. Demos destaque aqui a razão de resistência encontrada, a nossa linhagem resistente, que foi de 142 vezes, enquanto que ambos heterozigotos se comportaram com uma razão de resistência de 24 e 27 vezes. Além disso, foi realizado análise de verossimilhança, onde estatisticamente comprovou-se que ambos os heterozigotos se comportam de maneira similar, confirmando assim uma herança autossômica. Quanto à dominância da resistência, foram realizados 2 métodos, o método de Bourget e o método de Stone. O método de Bourget é um método que varia de 0 a 1, sendo valores próximos a 0 uma resistência, então, recessiva, e valores igual a 1, uma resistência dominante. Por sua vez, valores intermediários representam resistências intermediárias. E o mesmo para o método de Stone, onde menos 1 representa uma resistência recessiva e 1 uma resistência dominante. É possível observar que no método de Bourget, que a nossa dominância ela é em função da dose testada, sendo que na dose de bula, os nossos ambos heterozigotos, H1 e H2, eles se comportam como incompletamente dominantes. O mesmo foi encontrado no método de Stone, onde os valores encontrados foram 0,3 e 0,29, mostrando assim uma resistência incompletamente dominante. Esses resultados eles são mais visíveis quando trouxemos aqui o gráfico de curva dose-resposta, onde em azul temos nossa linhagem suscetível, ambos heterozigotos ao centro, e mais à direita, em preto, a nossa linhagem resistente. O que podemos observar? Que ambos heterozigotos se comportam de maneira muito similar, comprovando assim uma herança autossômica, e mais próximo à nossa linhagem resistente, comprovando uma resistência incompletamente dominante. Também foi realizado o cálculo de número de genes associados à resistência, onde testou-se a hipótese de monogenia. Para isso, ambos heterozigotos, H1 e H2, eles foram retrocruzados com a linhagem parental fenotipicamente mais distante, a nossa linhagem Labsus. Para isso, como nós estamos testando o teste de monogenia, nós esperávamos que o cruzamento da nossa linhagem suscetível em azul com o cruzamento da nossa linhagem H1, que é o nosso heterozigoto, nós esperávamos que o comportamento curva-dose-resposta dessa linhagem seria o traçado em verde. Entretanto, ao realizarmos os ensaios de curva-dose-resposta para os retrocruzamentos, os resultados encontrados foram diferentes dos esperados. Dessa forma, a partir de análise de quadrado, sugerimos, então, uma herança poligênica. Também foram realizados, para responder ao nosso terceiro objetivo específico, bioensaios de resistência cruzada entre cloranteniliprole e outras diamidas. Para isso, utilizou-se as nossas 2 linhagens resistente e suscetível e realizou-se curvas dose-resposta para a estimativa da nossa DL50 a 3 ingredientes ativos: flubendiamide, cianteniliprole e ciclaniliprole. Após, então, a estimativa da DL50, calculou-se a respectiva razão de resistência para cada um destes ingredientes ativos. E como resultado, temos aqui esta tabela com a nossa linhagem suscetível e a nossa linhagem resistente e as curvas dose e resposta para os nossos 3 inseticidas. E é possível observar que temos uma razão de resistência superior a 20.000 vezes para o ingrediente flubendiamide, uma razão de resistência alta também para cianteniliprole, de 422 vezes, e uma razão de resistência de 28 vezes para ciclaniliprole. Isso é um resultado bastante preocupante, visto que temos resistência cruzada com todas as diamidas testadas, não sendo recomendado, então, a utilização desses ingredientes ativos para o manejo de Helicobacter pharyngica resistente a cloranteniliprole.
Para responder o quarto objetivo específico, foi que é o custo adaptativo associado à resistência de Helicobacter pyrginiae à cloranterol, foi novamente utilizada a nossa linhagem resistente, R-Chlor, que foi selecionada a partir de uma população oriunda de Itiquira, no Mato Grosso. E também utilizamos uma linhagem suscetível com composição genética similar a essa nossa linhagem resistente, a fim de observarmos apenas o efeito dos nossos alelos de resistência. Para isso, além disso, utilizamos uma linhagem heterozigota, oriunda do cruzamento de machos da linhagem resistente com fêmeas da nossa linhagem suscetível. Estas 3 linhagens, elas foram submetidas, então, a 2 diferentes fontes alimentares, dieta artificial e folhas de soja não BT, onde acompanhou-se um ciclo inteiro de geração destas linhagens, sendo que foram utilizadas 8 repetições por cada linhagem, por cada substrato de alimentação, onde avaliou-se parâmetros biológicos e parâmetros de tabela de vida e fertilidade. Após isso, foi seguido o protocolo estabelecido por Maia e confecção, então, de uma tabela de vida e fertilidade. Nessa tabela de vida e fertilidade, nós observamos os 2 substratos alimentares, nossa dieta artificial, nossa folha de soja não BT, e observamos os padrões para as 3 linhagens testadas, suscetível, heterozigoto e resistente. Então, foi estimado o nosso tempo entre gerações, a nossa taxa líquida de reprodução, nossa taxa intrínseca de crescimento, o nosso lambda e o nosso custo adaptativo relativo. Vamos dar destaque aqui ao custo adaptativo relativo, que foi calculado a partir da divisão do RM da nossa linhagem resistente ou da nossa linhagem heterozigota pelo RM da nossa linhagem suscetível. E podemos observar que em dieta artificial temos um custo adaptativo relativo, visto que valores iguais a 1 significam ausência de custo adaptativo e valor abaixo de 1 significa a presença de custo adaptativo, uma desvantagem adaptativa, que foi observado para a nossa linhagem heterozigota e para a nossa linhagem resistente quando alimentados em dieta artificial. Entretanto, quando essas mesmas linhagens foram alimentadas em folha de soja não BT, esse custo adaptativo não foi observado, o que é um resultado bastante preocupante, uma vez que a nossa linhagem resistente e nossa linhagem heterozigota, quando alimentados em folhas de soja não BT, eles não apresentam custo adaptativo, que é o nosso substrato de alimentação que tem no campo. E isso pode estar auxiliando a explicação, então, dos altos valores de sobrevivência encontrados no monitoramento da resistência. Por fim, foi realizado estudos de mistura de ingredientes ativos como estratégia de manejo da resistência, onde utilizamos a linhagem resistente e a nossa linhagem suscetível, e foram realizadas curvas dose e resposta para os ingredientes ativos cloranterol, prole e Bacillus thuringiensis. A partir da DL50 estabelecida para cada um dessas linhagens, foram realizadas misturas das DL50 em diferentes proporções de cloranterol e prole para Bacillus thuringiensis. As presentes proporções estão aqui neste slide, e para cada uma destas proporções da mistura da DL50, foram novamente realizados estudos de curva dose-resposta. E os dados de mortalidade foram avaliados a partir de análise de isobolograma. Para a nossa linhagem suscetível, temos aqui o resultado do nosso isobolograma, onde temos no eixo X a nossa concentração de cloranterol e prole e no eixo Y nossa concentração de Bacillus thuringiensis. Esses pontos representam a nossa DL50 de cada uma das proporções de mistura, sendo que no eixo X aqui temos cloranterol e prole individual e no eixo Y Bacillus thuringiensis de maneira individual. E mais ao centro temos as 5 proporções de mistura testadas. Como é possível observar, os dados eles não seguem um padrão de resposta, sendo que ao tentarmos ajustar os nossos dados aos modelos, os dados eles não se ajustaram ao modelo de concentração aditiva, nem ao modelo de Hewlett e nem ao modelo de Voond. Entretanto, ao
parcelarmos os dados encontrados, é possível observar que os dados eles se ajustam no modelo de concentração aditiva nas maiores ou iguais proporções de cloranidrole na nossa linhagem suscetível. Por sua vez, no modelo, os dados eles se ajustam ao modelo de Hewlett nas proporções com maiores quantidades de bacilos thuringiensis, mostrando então que na linhagem suscetível essas proporções em laboratório foram sinérgicas. Por sua vez, a nossa linhagem resistente, ela se comportou de maneira diferente da nossa linhagem suscetível. Então, nossos dados, eles logo já se ajustaram ao modelo de concentração aditiva. O que significa, então, que ambos os ingredientes ativos, eles estão atuando de maneira independente, ou seja, não estão influenciando um no outro. Também foi realizado um estudo de persistência da mistura de cloranidrole e bacilos thuringiensis, que foi realizado na estação experimental da empresa Sumitomo, onde uma área experimental de soja ela foi dividida para 4 tratamentos com 4 blocos ao acaso. Então, os 4 tratamentos utilizados foram o tratamento controle, nosso tratamento com a mistura de cloranidrole e bacilos thuringiensis, e ambos os ingredientes ativos de maneira isolada. Foi utilizado a dose de bula de cada um desses ingredientes ativos. Então, após isso, foi realizada a pulverização em soja, quando a mesma se encontrava no estágio V5, V6, e foram realizadas 6 diferentes datas de avaliação após a pulverização. 0, 1, 3, 8, 14 e 21 dias. As avaliações elas ocorreram da seguinte maneira: foram coletadas folhas de soja no campo, trazidas ao laboratório, e para cada uma das unidades experimentais do nosso ensaio, foram realizadas 2 bandejas. Uma bandeja de 16 insetos para cada uma das linhagens, sendo infestados um inseto por cada célula. A mortalidade ela foi avaliada 7 dias após a infestação, e os dados estatísticos eles foram analisados a partir de GLM e teste de Tuque. Bom, como resultado do ensaio de persistência da mistura dos ingredientes ativos, nós temos aqui à esquerda um gráfico de barras e à direita uma regressão polinomial da degradação dos produtos. É possível observar que o nosso tratamento controle em verde ele teve uma mortalidade abaixo de 25% em todas as datas de avaliação. Por sua vez, na linhagem suscetível, o nosso tratamento de mistura e o nosso tratamento de cloranidrole, eles foram estatisticamente iguais em todas as datas de avaliação. É possível observar aqui na regressão polinomial que elas se comportaram bastante idênticos, estatisticamente iguais. E por fim, o nosso tratamento com bacilos thuringiensis de maneira isolada, ele foi estatisticamente igual à nossa mistura no primeiro dia, na primeira data de avaliação. Um dia após a pulverização, ele já foi estatisticamente inferior, e no terceiro dia após a pulverização, ele já foi estatisticamente igual ao nosso tratamento controle. O que comprova, assim, que na mistura não houve nenhum benefício da mistura, e quem estava atuando na nossa linhagem suscetível de referência era cloranidrole. Por sua vez, na nossa linhagem resistente, temos os 2 gráficos apresentados para a linhagem suscetível, onde em todas as datas de avaliação, o nosso tratamento controle e o nosso tratamento com cloranidrole, que são os tratamentos em verde e em cinza, eles apresentaram mortalidades inferiores a 25%, o que não é nada surpreendente, visto que a linhagem é resistente a cloranidrole. Por sua vez, a mistura ela se comportou estatisticamente igual ao tratamento com bacilos thuringiensis, no dia da pulverização e um dia após a pulverização. Já no terceiro dia após a pulverização, estatisticamente, todos os tratamentos foram iguais, mostrando assim que a mistura de cloranidrole com bacilos thuringiensis ela não é uma boa estratégia de manejo da resistência, visto que a persistência dos ingredientes ativos ela é muito diferente a nível de campo.
Bom, como conclusões, então, do nosso trabalho, a redução na suscetibilidade à clorantina e prole de populações de Helicobacter parmigiana coletadas nas 2 safras agrícolas monitoradas. O padrão de herança ele foi caracterizado como autossômico, incompletamente dominante e poligênico. Existe resistência cruzada para todas as diamidas testadas. Existe custo adaptativo associado à resistência em dieta artificial. Entretanto, no hospedeiro natural, que é folha de soja, que seria soja, não foi observado custo adaptativo. E a mistura, então, de Bacillus thuringiensis com clorantina e prole, ela não é uma estratégia eficiente, eficaz para o manejo de Helicobacter parmigiana a clorantina e prole. Dessa forma, como considerações finais, esse trabalho ele reporta um alto risco de evolução da resistência de Helicobacter parmigiana a clorantina e prole, devido aos altos valores de sobrevivência encontrados, ao padrão de herança incompletamente dominante, à resistência cruzada com todas as diamidas testadas, a ausência de custo adaptativo no hospedeiro natural, e, além disso, a estratégia da mistura de clorantina e prole com Bacillus thuringiensis, variedade Kurstak, ela não foi uma boa estratégia de manejo da resistência. Sendo assim, eu gostaria de agradecer ao IRAC pela coleta, pelo financiamento da coleta das 10 populações de campo utilizadas nesse trabalho, a CAPES e a FAPESP pelo financiamento da minha bolsa de mestrado, a Exalc, ao PPG Entomologia, aos professores e aos funcionários dessa instituição por todo o ensino e conhecimento repassado, e ao Laboratório de Artrópodes de Resistência, ao Laboratório de Resistência de Artrópodes, principalmente ao professor Dr. Celso Motto pela orientação, a todas essas pessoas dessa foto aqui superior que deixavam o nosso dia muito mais leve, e principalmente aos membros integrantes do nosso time Helicoverpa, que esse trabalho ele passou pela mão de várias pessoas e foi fundamental a participação de todos. Além disso, gostaria de agradecer aos amigos de República e à minha família por todo o apoio durante esses 2 anos. Muito obrigado.